especificamente falando agora sobre o naturalismo, por conta do Covid-19, né, fazendo esses videozinhos curtos de resumo, tudo muito resumido para a gente fazer a atividade que eu havia falado. Então, o naturalismo eu não consegui falar ainda especialmente do naturalismo na sala de aula, mas a gente vai tentar resumir bastante. Então, aqui o naturalismo acontece também contemporâneo ao realismo. Então tem toda essa influência que a gente já falou do contexto histórico, dos avanços tecnológicos, dos avanços da ciência. E no caso aqui, o que eu sugiro de música para você pensar assim, uma ideia naturalista, é o Animals do Maroon 5. Veja a tradução, né, da letra. E o vídeo é interessante pensar nisso, como o naturalismo, uma das características é a animalização dos personagens. Os personagens são vistos mesmo mais pelos seus instintos animais, porque se somos, né, na ideia darwinista, de origem animal, então ele vai analisar bem assim, então o que a gente tem de animal e menos da ideia romântica do intelecto. Nossa, somos seres inteligentes, agimos pela razão, e aí ele vai mostrar em algumas situações que isso não funciona, tá? O livro mais importante para que a gente possa discutir, que muitas vezes cai no vestibular, do Aloysio Azevedo, é o Cortiço. Assim, um marco também para nós. Vocês, eu não sei, eu acho que de todas as aulas que eu falo, de todas as indicações de livros, esse aqui é o que o pessoal mais gosta, porque ele é bem polêmico, inclusive até para nossa época ele fica assim, meio chocante de algumas coisas. Conta a história bem resumida, tá? Não vou falar sobre a Luísa, mas o Cortiço, ele conta a história de uma construção, uma ideia de construção, né, de como esse organismo de cortiço funciona, como o cortiço funciona. E aí a gente tem dois lados aqui. Então, de um lado, tá vendo essa casa amarela aqui, toda bonitona? É a casa do Miranda. E o Miranda, ele constrói, então, a casa dele toda bonitinha e vai construindo a casa dele do lado do cortiço. O cortiço, o dono do cortiço, por muitos viés de jeitinho brasileiro, de roubo, de furto, por meio de enganação, é um outro português. Então, os brancos portugueses, né, estão nessa disputa. É o João Romão. O João Romão é como se ele fosse aquela pessoa meio invejosa. Ele quer ser o Miranda, mas ele não teve esses meios, ele acaba fazendo tudo pelo meio mais errado e vai construindo as casinhas e alugando as casinhas para as pessoas. O cortiço é bem a ideia do Chaves, né? A gente sabe o que é um cortiço. Então, é um lugar onde compartilhado, um quintal compartilhado, onde as casas estão em volta. Então, aqui é legal você ver, porque aqui mostra como a formação dos cortiços que existem no Rio de Janeiro ainda, tá? Mas aí já é um prenúncio das favelas. E o legal é mostrar que são vários tipos de pessoas morando naquele lugar. Então tem os que têm até uma aquisição financeira maior, os mais pobres, e todos vivendo dentro desse cortiço. Então tem cenas assim bem chocantes, né? Estude mais sobre isso, porque a análise deles é bem sobre, como se fosse um cientista observando como funciona aquelas vidas. Então a gente tem o caso do Jerônimo, que também é um português que se engraça pela Rita Baiana, que é uma moça, uma mulata. Uma coisa interessante a se falar, né, para nós hoje, uma visão bem preconceituosa do corpo negro, né, do corpo da mulher negra. Então, a representação da mulher negra, que é uma mulata, ela é muito sensual. Então, essa visão de que o brasileiro, por ser um país tropical, ele é muito sensual, ele tem muito mais essa visão dessa exportação do sexo. Engraçado, é um pensamento antigo, a gente sabe que não é assim, mas existe um determinismo social, né? Então, se a pessoa ela é de uma camada social e ela não se misturar com uma pessoa de uma camada social maior, ela vai continuar ela não vai conseguir subir, ascender socialmente, ascender socialmente. Então, fala muito sobre essa questão de você é fruto do meio,
né? Então, por sermos brasileiros e misturados, nós seríamos menos nossa, até seríamos menos, no geral, do que as pessoas da Europa, por exemplo, porque são brancos e tem uma outra história. É bem assim, preconceituosa essa visão, mas era uma visão de época. Então, a visão de época era de que, dependendo qual era a sua origem, determinava onde você iria chegar na vida. Então, você vai perceber isso, que o vencedor da história fica o Miranda, que não se misturou. Ele tem a esposa dele portuguesa, construiu o sobrado dele, ele tem socialmente aqui no Brasil, às vezes não por mérito, mas ele tem mais prestígio. E isso é que, infelizmente, isso reflete muitas, infelizmente, realidades ainda hoje no Brasil. É muito legal esse livro. Tem a questão aqui, por exemplo, da Pombinha e da madrinha dela, que é a Leonie, que é uma francesa. Essa Leonie, a Pombinha perde a virgindade com a Leonie. Então, a ideia do lesbianismo, então foi aqui um escândalo, né, para a época, o livro. Muito, assim, criticado por muita gente, mas o que fez a fama do Aloysio Azevedo e a importância dele, a gente é o nosso representante naturalista no Brasil, tá bom? Sobre o determinismo social, eu não sei se vocês conseguem enxergar, tem aqui um memezinho sobre essa ideia de que vocês têm uma livre escolha, né? Então tem aqui a vaquinha, e aí tem a esquerda e a direita, isso aqui é uma crítica contra essa divisão, né? De esquerda e direita, e a ideia de que ela pode escolher entre a esquerda e a direita, o fato de já ter só duas escolhas já é um problema, mas os dois caminham para o mesmo lugar, que é o abate, certo? Essa é a ideia do determinismo social. Não interessa as suas escolhas, interessa quem você é. No caso, ela é uma vaca, vai ser considerada alimento para sempre. Então, isso é uma coisa muito legal de se refletir. Pesquisem mais, está muito resumido, eu estou falando rápido. O vídeo não está tão legal assim, mas é isso quanto ao naturalismo.